Olá a todos que acompanham essa nossa gravação aqui. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, aqui eu estou hoje, eu, Guilherme, dono do canal aqui, junto com a Carol Estevão. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Carol, sou estudante de Ciências Sociais. Estou aqui para acrescentar no debate. Exatamente. Bom, somos estudantes, né? Eu de filosofia, ela de ciências sociais. O primeiro vídeo que eu postei aqui, né? Dessa nova série de vídeos que eu pretendo postar foi com relação a um trabalho que a gente apresentou. No caso, eu apresentei, não a Carol, né? Junto aos outros amigos que participaram ali, que era a respeito de tentar falar de metafísica, tal, né? E como eu tinha já uma certa aproximação com a teoria da ontologia do ser social, né? Eu tentei abordar ela como um tipo de metafísica, né? No sentido, claro que, como é uma filosofia materialista, não tem um apelo metafísico muito forte. Mas como é uma categoria que, de certa forma, é derivada da historicidade, mas que se torna uma categoria fora do tempo, né? Para que o Lukács ele vai tentar trabalhar essa categoria como uma categoria central, tal. Nesse sentido que eu tentei trabalhar como se fosse uma teoria metafísica, né? Mas claramente não é uma teoria metafísica num sentido abrangente, né? Apenas no sentido de abstrações que são realizadas, né? E eu acho que aqui eu gostaria de. A ideia aqui é que a gente faça mais algumas digressões sobre esse tema, né? Claro que aqui nenhum de nós somos exatamente especialistas nisso, né? A gente tem alguma bagagem aí dentro do campo das ciências humanas. Mas, assim, por exemplo, vocês podem pesquisar na internet, inclusive antes de realizar aquela depois, na verdade, de realizar aquela primeira gravação, eu dei uma olhada no que o professor Sérgio Lessa, que trabalha História da Educação, Educação e Trabalho, uma série de outras coisas ligadas a Lukács e à ontologia do ser social, e inclusive tive vários insights com relação àquilo que ele colocou lá, né? Principalmente com relação à educação. E por que que a educação estaria ligada aqui ao trabalho, né? Tentando resumir de uma forma mais clara, assim. Porque se o trabalho é o aspecto central que transforma a nossa consciência, colocando já de forma bem direta, né? A gente vai ver como isso se constitui mais ou menos aqui no passar dos slides, mas se o trabalho é isso, é o que forma a consciência, e se a educação é justamente aquilo que visa tem o objetivo de formar determinados tipos de consciência aptos a desenvolver habilidades na sociedade, aptos a serem reconhecidos como um sujeito de direito, que tenha uma capacidade de se relacionar com o outro, de reconhecer o que é direito do outro, o que é seu direito, todas essas coisas básicas, digamos assim, que seriam os objetivos de uma ciência social aplicada à educação, obviamente, então, o trabalho teria alguma coisa a nos dizer, né? E encontrar o trabalho como um núcleo dessa consciência teria alguma coisa a nos dizer, né? Sem contar o fato de que também, quando estamos em sala de aula, estamos formando pessoas para o trabalho, né? E não mais do que isso. Inclusive, nesse sentido, o Sérgio Lessa me trouxe um insight, porque ele diz lá, né, que na verdade o que a gente pode falar da educação no sentido da ontologia do ser social seria que se não houver educação, o conhecimento de uma geração não passa a outra, mas nada além disso, né? Porque de certa forma, quando o aluno ele está em sala de aula ali, etc., tem um e aí ele vai colocar a questão de ser uma sala de aula burguesa,
dentro de um sistema burguês, né, de um sistema capitalista, etc. Então, meio que tudo é instrumental, meio que não adianta muito o professor querer fazer a coisa mais espetacular do mundo, querer inculcar uma série de ideias complexas na cabeça dos alunos, algo nesse sentido, porque os alunos, a ideia é, né, de que são produtos, então o aluno vai fingir, vai entregar alguma coisa que seja vendível para você, enquanto professor, né, ele vai procurar fazer algo que ele ache que o professor vai avaliar bem, e normalmente o professor também, seguindo a dança do jeito que é, e não tem muito como fugir disso, vai trazer retornos também no sentido de, vamos fingir que o aluno aprendeu, né? Então, o aluno meio que finge que aprendeu, o professor também meio que finge que o aluno aprendeu, e fica por isso mesmo, né? Assim, porque não tem como ir muito além, digamos assim, porque o que o aluno vai absorver mesmo, trazendo de volta essa questão da essência do trabalho, né, é aquilo que é importante para ele com relação ao trabalho, que é útil para ele com relação ao trabalho, né? Então, de tudo isso, mesmo da filosofia, que, digamos, é uma área famosa por ser conhecida por ser inútil, né, por não ter uma característica muito forte de ser instrumentalizável, acaba servindo também, em muitos aspectos, só para um exercício ali de consciência, de capacidade crítica, é, no limite daquilo que o aluno vai precisar para desenvolver a atividade laboral dele. Nada além disso também, né? Ele não há como se seguir por uma complexidade muito grande. Nesse sentido, não haveria como o professor tocar um aluno profundamente e ensejar nele grandes questões da humanidade, né, que seria o trabalho da filosofia, digamos assim, né? Tudo fica um pouco que limitado a esse nível de alienação, a esse nível de instrumentalização do conhecimento, né? Acredito que a teoria social, Adorno, Horkheimer, a escola de Frankfurt também vai problematizar muito essa questão de como que aquilo que Marx coloca como o que vai revolucionar o mundo e melhorar o mundo, que é a capacidade produtiva, ou seja, a tecnologia, de certa forma, pós-revolução industrial, ali já no século XIX, XX e agora XXI, vai se tornando uma instrumentalização e uma certa religião da ciência, né? Isso se torna mais instrumental, então e mais mistificado. Então, essa tecnologia que viria para libertar se torna a própria mistificação da emancipação, né? Da libertação, nesse sentido, da revolução proletária, né? Como o professor Sérgio Lessa diria. Por exemplo, para exemplificar isso, dando aula para o ensino médio, eu, desde o início, deixo claro que o processo educacional é para eles conseguirem uma profissionalização maior ou menor para ter uma ocupação dentro do mercado de trabalho. Eu coloco isso desde o começo para ensinar a sociologia. Vocês estão aqui para vocês se formarem, possivelmente entrar no vestibular, possivelmente arrumar um emprego melhor do que alguém que não tem nenhum tipo de formação, né? Normalmente existe professores, né, das áreas de ciências humanas que pega a máxima do Paulo Freire, né, que no sentido de que você tem que exercer uma educação libertadora dentro da escola e tudo mais. Eu acho que dependendo do contexto, não é bem assim. Até porque o Paulo Freire era um educador de adultos, né? Ele tinha um outro contexto, uma outra lógica de se pensar isso. Eu acho que quando a gente traz isso para a escola pública, isso não é efetivado. Até porque estamos dentro de uma escola que cada vez mais se torna é, impregnada da lógica neoliberal e empreendedora, né? Com a reforma do novo ensino médio, a gente tem isso mais acentuado, diminuindo a filosofia e a sociologia, diminuindo o senso crítico, né? Para você ocupar cargos de trabalho, inclusive precarizados, né? Porque se você tem a lógica empreendedora, você não tem a lógica de que os alunos possam ser médicos, juízes, né? Cargos altos dentro dentro do Estado, por exemplo. A lógica empreendedora é uma lógica de precarização.
e por isso que as ciências sociais, né, ciências humanas como um todo, é negligenciado. Agora, trazendo um aspecto da educação e do trabalho, você percebe que a educação é instrumentalizada para o trabalho. Por quê? Porque o humano é o trabalho. Mesmo que não seja numa lógica neoliberal, capitalista, não sei, uma suposição de um Estado socialista, a educação continuará para o trabalho. Lógico, o trabalho numa outra lógica, mas a educação continuará para o trabalho. Porque você precisa da educação por conta que você vai exercer um papel social dentro da divisão social do trabalho. Não tem uma educação para fora disso. Agora, a filosofia, como o Guilherme falou, que ela pode ser colocada como algo inútil, né? Ela é inútil para isso? Será que é mesmo inútil para isso? Ou a filosofia ela tem um papel dentro do capitalismo também? Por exemplo, com a moral liberal, moral kantiana é importantíssimo para os humanos se encaixarem dentro do sistema capitalista, que tem a lógica kantiana, inclusive, se pensar por conta da civilização ocidental. Então, será realmente que os professores de ciências humanas conseguem subverter essa ordem, essa lógica? Enfim. Pois é. Voltando ao slide que está aqui, para quem está acompanhando em vídeo, né? Para quem não está, a gente vai passar alguns slides a respeito do trabalho e educação a partir de Marx, né? E ali a gente também coloca que é de Lukács a Demerval Saviani, né? Lukács sendo um grande articulador da teoria marxista para pensar essa centralidade do trabalho, e Demerval Saviani sendo um intelectual brasileiro da área de filosofia da educação, que vai pensar a educação pública, a transformação social através da educação, né? Ou a impossibilidade dessa transformação social através da educação, né? Talvez hoje eu também adicionaria o Sérgio Lessa, depois de algumas declarações que eu vi dele, que são bem provocativas com relação a esses temas aqui que a gente está tentando tratar. Mas, enfim, né? Indo à frente, então a gente começa ali tendo um pequeno panorama do que é o trabalho em Marx e uma outra questão muito fundamental que aparece nas teses da Feuerbach, que vai limitar ali, vai diferenciar uma lógica de enxergar o ser humano em abstrato, que já vinha lá de Hegel, para uma lógica de enxergar o ser humano em sua história, né? Então, o trabalho em Marx, ele tem uma relação de interação. O trabalho é o quê? É a interação do homem com a natureza, para a transformação da própria natureza, e nesse sentido também a transformação do próprio homem. Porque a partir do momento que ele transforma a natureza, ele transforma as suas próprias necessidades, né? Porque aí entra um outro ponto interessante, que é a gente ter uma intencionalidade aberta, algo que a gente já tratou no último vídeo. Como a gente tem uma intencionalidade aberta, o que que significa isso? Significa que, por exemplo, uma abelha, quando ela faz uma colmeia, quando ela leva mantimentos para sua rainha, quando ela passa por todo esse processo, isso se dá de uma forma intencional, mas com uma intencionalidade fechada, ou seja, ela pela forma, pela gênese da própria abelha, pela forma como ela foi constituída enquanto um ser da história natural, ela vai fazer aquilo repetidamente, infinitamente, né? Por exemplo, sem criar novas necessidades, né? O humano cria as necessidades e esses animais que trabalham, né, a formiga também, ela não cria novas necessidades. A necessidade sempre é aquela, é imutável num curto período de tempo, né? Principalmente. Pensando na história humana, que todas as espécies evoluem, mesmo assim o humano foi o único que evoluiu a tal ponto de criar suas próprias necessidades. Sim, sim, porque essa programação da abelha atende às necessidades da, do ecossistema ali em que a abelha vive, né? Tanto para ela mesma quanto para a natureza em torno dela. A questão é que o ser humano, ele tem uma intencionalidade aberta, então ele cria novos objetos. Ele não cria objetos repetidos para atender a determinados fins que já estão na própria natureza, né? Ele cria uma nova natureza criando novos objetos.
Ele cria novas necessidades, que não são mais as necessidades naturais, são sim necessidades sociais, nesse sentido, né? Bom, Um exemplo, só para a gente fechar, seria, por exemplo, no sistema feudal, na Europa, existia uma lógica de existência, de necessidades humanas, de todas as camadas sociais, e isso se transformou radicalmente com o capitalismo. Aquele Estado não servia mais, aquela lógica mercadológica, social, ideológica, já não cabia mais, os humanos não queriam mais viver dessa forma, e se criam revoluções criando novas necessidades, né? Sempre um processo de ruptura que normalmente é muito violento e contraditório, ainda mantendo o anterior, né? É um exemplo para se pensar esse processo de novas necessidades, né, que foi criado, por exemplo, com o capitalismo, que não existia antes, né, que é, por exemplo, a necessidade de acumulação, né, do capital pelos burgueses. Isso não existia, na nobreza do sistema feudal, eles não tinham uma lógica de acumular. exato. Então, voltando ao tema, não que a conversa aqui fugia do tema, né? Na verdade, todos esses temas estão exaustivamente discutidos na obra do Demerval Saviani e também na obra de Lukács. Mas agora, voltando a Marx, né? O, o Marx ele responde em Teses a Feuerbach, né? Obviamente a Ludwig Feuerbach, que era uma grande inspiração para ele, um neo-hegeliano, né? Que justamente por causa da sua inspiração hegeliana, ele entende que a essência religiosa é um tipo de reflexo da essência humana, né? Então, um homem, enquanto essência, um homem abstrato, ele enxerga, ele projeta na religiosidade, ou seja, no espírito, os seus valores, a sua compreensão do que é bom e ruim, o seu objetivo de vida, etc., né? Isso é um grande avanço, digamos assim, que o Marx vai reconhecer com relação à filosofia hegeliana. Que digamos que na filosofia hegeliana é o contrário. O espírito, né? Tudo serve ao espírito. Então, todas as expressões criadas pelo ser humano em sua história não refletem a história do ser humano, mas aí reflete a história do espírito total, que é uma outra coisa que não é o ser humano e que é metafísica, que está além do físico, que é meio sobrenatural, né? É uma mistificação mesmo. É essa mistificação que o Marx vai atacar na filosofia hegeliana, né? Então o Marx vai falar, o Feuerbach, ele está muito certo nisso, realmente. O ser humano ele projeta na religiosidade aquilo que ele não tem hoje aqui, mas que ele consegue enxergar como possibilidade, tanto em valores como objetivos de vida, etc., né? Por exemplo, em todas as religiões existe uma vida após a morte, que vai ser melhor, onde todas as necessidades são alcançadas, não existe dor, não existe fome. É já uma projeção do que queria que acontecesse, mas por conta da dificuldade de se colocar na realidade esse mundo, né, idealizado, se coloca na religião. Após a morte, teremos todas essas necessidades atendidas. Exatamente, exatamente. Então é nesse sentido que o Marx vai falar que esse apontamento de Feuerbach é de fato ao contrário dos outros neo-hegelianos, em que ele identifica a continuidade quase que estática desse pensamento do espírito para o ser humano, no Feuerbach é a primeira vez que aparece na filosofia hegeliana do humano para o espírito. Ou seja, o humano projetando no espírito que ele é, e não ao contrário. Só que ainda fica uma questão. Feuerbach, obviamente, como alguém que bebeu da tradição hegeliana, e Hegel que bebeu da tradição kantiana, né, e tenta superar Kant, né, vai pensar esse indivíduo como um indivíduo de uma espécie transcendental, né? Ou seja, o indivíduo humano ele é um indivíduo em abstrato, ele é um sujeito universal, né? Então não há uma. O que o Marx vai falar é que esse sujeito universal é um erro, porque na verdade esse sujeito universal ele de forma cínica, ignora qual é a verdadeira essência que constituiu esse sujeito, como se esse sujeito tivesse aparecido do nada.
como se ele fosse todo construidinho, tal, com sua faculdade racional, com a sua faculdade empírica, aquelas faculdades que desde Kant ali já está tentando separar, desde Descartes e Hume já se pensa, né? Hume ainda não pensa em faculdades, mas pensa em impressões, etc. É, sempre envolto desse sujeito que já está construído. Mas o Marx vai falar, não, esse é um problema, é um erro, porque esse sujeito ele não está construído. Esse sujeito ele foi construído por uma historicidade. E é aí que a gente volta para o núcleo da questão. O que construiu a história do homem? E aí a história do homem, porque a gente pode pensar desde de outras eras geológicas, né? Usar o exemplo, por exemplo, dos Neandertais. E a gente Isso que é- tinha visto, né, sobre isso, como eles tinham cultura, eles tinham objetos, eles não eram humanos Homo sapiens, mas já estava nesses nossos antepassados a construção da história, mesmo que a gente não saiba a história deles, porque não tem nada documentado, né? Mas tem Mas isso se fósseis, dá. né? Mas então, por quê? Porque a partir dos fósseis de Neandertais, a gente descobre o quê? Que eles já tinham algumas ferramentas, É, que eles inclusive carregavam consigo objetos e enterravam seus parentes com esses com esses objetos. objetos, etc. Existe uma simbologia, O né? que são esses objetos aqui no que eu quero trazer? É a relação do homem com a natureza, ou seja, a relação do trabalho. É, porque eles que fizeram aquelas mercadorias, né? Aqueles objetos. Não era mercadoria, né? Nessa lógica, É. mas vamos pensar que eles fizeram o objeto, né? Então, a mercadoria, aí já dá para a gente até adiantar um ponto, talvez, não sei se fica muito difícil, mas a mercadoria é justamente a mistificação da produção humana em determinado período histórico, Sim, que no caso é o período histórico moderno, onde toda a produção humana pode ser vendida. é traduzida por mercadoria para a gente ter um mediador do dinheiro, né, etc., que é toda a forma, digamos, de organização das relações sociais modernas, né, que surge ali pós o período do feudalismo, igual a Carol colocou há pouco. Bom, antes mesmo, com certeza, já existia mercadoria, já existia troca, já existia o comércio, né? É bem anterior ao capitalismo, mas eu acho que é no capitalismo que tudo vira mercadoria, né? Eu acho que, assim, no feudalismo existia mercadoria, nos sistemas anteriores, no Império Romano, existia o comércio, né? Na China antiga, mas de que tudo vira mercadoria, isso só com o capitalismo, né? A universalização da mercadoria, né? Sim, aonde os humanos se tornam mercadorias, né? Onde tem um preço a se pagar por ela, por exemplo, o salário. Sim, por isso que na sala de aula agora fica um pouco mais fácil de explicar aquela introdução do início, de que eu estou vendendo algo ao aluno, que é a minha força de, assim, eu estou vendendo, na verdade, não ao aluno a minha força de trabalho, mas o aluno está tendo acesso ao produto do meu trabalho, à mercadoria do meu trabalho, que eu consigo criar com o meu trabalho. Tem um problema aí também, Hum. porque o trabalho intelectual não é produtivo, mas depois a gente pode chegar lá. Mas não deixa de ser trabalho, ele é improdutivo mesmo, né? Ele, Sim. assim, eu acho que a maioria Ou dos. seja, eu não produzo um produto, né? Mas em certo sentido tem uma mercadoria aí sendo vendida que é a minha capacidade de ensinar. E o aluno, então, ele tem que me devolver também um tipo de mercadoria, que é o retorno, né? O feedback, ou seja, as atividades, as provas, as avaliações. Então, é aí que mora aquela questão da limitação que eu estava falando antes, né? Do aluno fingir que entendeu e o professor fingir que ensinou. Ainda mais com as metas atuais, né? Porque você tem meta para tudo. Então, por exemplo, aqui no Paraná existe a prova Paraná a cada 3 meses. Se o professor não passar o conteúdo que vai cair na prova, o aluno não consegue bem, e aquela escola vai mal, ela fica no ranking menor a nível estadual, ela recebe menos verba, inclusive quando existe uma nota menor. Inclusive, os professores são remunerados, ganham dinheiro, ganham prêmios se a escola vai bem. Então, nessa lógica, é uma lógica mercadológica porque envolve dinheiro. Por exemplo, as escolas melhores na Escola Paraná ganham uma grana. Os professores recebem dinheiro com isso. Mas a gente vai verificar nas próximas gerações, nos próximos anos, justamente se esses resultados que foram alcançados eram interessantes para a gente ter pessoas profissionais que consigam alcançar resultados no futuro, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes você
aliena tanto o que é o resultado numa escola, que perde até a conexão com o que seria um profissional bom e produtivo fora da escola, né? Sim, Porque você ensina ele instrumentalmente a ir para um resultado, fingir que aprendeu, como a gente estava falando. E aí o pessoal falava antigamente de decoreba, de não sei o quê, decorar, né? Decorar, mas ninguém tem controle exatamente sobre o que decora e não decora também, sabe? Ninguém tem um controle claro sobre essas coisas assim. Então a pessoa mesmo decorando, ela está aprendendo alguma coisa. Mas é claro que, por exemplo, um método que é pura, que parte do princípio só do aluno ter que decorar para atingir determinado resultado, pode ter, no fundo, render um profissional menos produtivo do que poderia se, por exemplo, ele tivesse mais instrumentos ali no dia a dia e formas avaliativas mais contínuas, que iriam acompanhando o seu desenvolvimento, né? Mas para isso precisa de investimento, para isso precisa de uma série de coisas, né? A gente não está falando, não está defendendo aqui que é o fim das notas, o fim das provas, dos resultados, né? Tipo, sim, a questão é, esses resultados estão de fato produzindo profissionais para o objetivo do mercado mesmo. A gente não está nem falando aqui que é normalmente a crítica que a gente vê muito as pessoas de humanas, os professores fazendo, de que não se ensina mais a pessoa para ela ter conhecimento, se ensina para ela alcançar resultados e não sei o quê. De fato, se a gente seguir pelo núcleo do trabalho como núcleo central de qualquer desenvolvimento humano, talvez seja isso. Talvez a pessoa não vá conseguir superar os limites daquilo que ela vai utilizar no trabalho dela, daquilo que ela vê como possibilidade de trabalho para ela. Não é isso que a gente está falando. Agora, dentro dessa limitação, é uma, é uma problematização aí que eu estou tentando colocar. Dentro dessa limitação já, os futuros profissionais estão sendo hoje bem formados, ou eles estão sendo formados simplesmente para uma maquiagem de dados, né? Ou seja, você ter dados de produção, de produtividade, ter notas altas, mas tudo envolvendo uma hiperfacilitação do conteúdo, ou uma. até pior, por exemplo, que no Paraná você é obrigado a passar alunos mesmo que ele não aprendeu. Por exemplo, o aluno não conseguiu atingir as notas das metas, das avaliações, você tem que passar recuperações, pode ser 5 ou 10 avaliações, recuperações, mas ele tem que fazer e tem que passar. É obrigatório no Paraná você passar um aluno. Por quê? Para alcançar a meta. O único objetivo é que as metas sejam cumpridas no final, a escola tem essa nota, mas o processo de aprendizagem não aconteceu. Sim, porque isso garante, no final, mais investimento para as escolas, que seria bom. Seria bom até. Né? Vamos partir da ideia de que o governo não está fazendo algo, o governo do Paraná, o Ratinho Júnior e tal, não está fazendo algo de mal para corromper, para roubar, ou para qualquer coisa nesse sentido, que normalmente é falado no senso comum. Mas vamos supor que eles estão fazendo isso de boa fé para conseguir mais recursos. Mas aí, Mas esse recurso vai ser novamente direcionado para reabastecer essa lógica. E isso vira exato, uma lógica infinita é uma lógica de falsa produtividade. é uma lógica competitiva entre escolas, e é isso que os educadores hoje falam. Essa lógica é uma lógica de uma escola competir com a outra e nunca uma escola cooperar com a outra. Não existe uma lógica de cooperação da escola, entre a universidade e a escola, é uma lógica da competição. Essa escola alcançou melhores notas, vamos dar mais dinheiro, aquela ganhou menos, então os alunos são inferiores, os professores são inferiores, a comunidade escolar é inferior. É essa lógica que é alimentada. Até porque o Ratinho Júnior, ele, em discursos em 2019, ele falou que concorda com as políticas das organizações internacionais, do FMI, do Banco Mundial, e sabemos que é uma lógica neoliberal. E ele concorda com os aspectos educacionais pela, por esses organismos internacionais. Então, ele está alinhado com essa agenda, né? E os educadores e os pesquisadores das ciências humanas criticam essa agenda, né? E aí a gente não consegue. Quem que consegue colocar a proposta? O governador. Os educadores podem fazer a crítica, mas a gente não consegue implementar. Nós não conseguimos ter uma proposta porque a gente não está com o poder na mão, né?
Quem está é o governador. E se ele está alinhado com a lógica neoliberal, ele vai implementar a lógica e as medidas, né, para alcançar as metas. Quais são as metas? De avaliações, de metas e de conclusões. Semana passada eu estava vendo uma defesa de mestrado. Assim, eu quero trazer isso porque, né, porque estava tratando ali de John Rawls, que é um autor liberal norte-americano, e a cooperação social e a superação do neoliberalismo que ele estava falando, que é esse termo que a Carol acabou de utilizar aqui, neoliberalismo. E assim, pelo próprio liberalismo, não é uma questão de marxismo, não, eu acho. Eu acho que até é uma pauta que a gente vai tratar depois nesse canal, mas é, que o próprio liberalismo já abrange esse problema entre cooperação e competição, entendeu? Entre a diferença de você encarar o sistema social como um sistema cooperativo para a produção de bens sociais, ou seja, de mercadoria, de água, de comida, de tecnologia, de internet, que hoje é quase como a água e o ar, né, que a gente respira. Tudo isso exige uma cooperação social. Só que você pode encarar essa cooperação como uma competição, né? E aí você cria quase que um estado de guerra hobbesiano dentro de um sistema organizado, né? Porque daí é isso que está sendo falado, é escola contra escola, é uma competição Turma interna, contra turma, uma, é uma, umas co- coisas assim. uma competição que não faz nem sentido para produtividade em si, né? Bom, vamos falar, não, porque a competição alimenta a produtividade, porque daí as pessoas vão tentar ser mais produtivas para ser melhor que o outro. Sim, mas as pessoas também vão tentar corromper mais ali o sistema de resultados para ser melhor que o outro, entendeu? E quais são esses critérios de ser melhor que o outro, né? Isso vai ser decidido. E aí desses critérios aqui, a figura A ou a sala ou a escola A se desponta mais em outro sentido do que nesse. Mas que no fundo daria um profissional tão competente para determinadas áreas quanto os critérios que a outra escola atende. E aí, como que fica? Né? Então você tem alguns problemas aí com relação à competição, porque a cooperação social é inevitável. É inevitável. Para a gente estar aqui tá aqui fazendo esse vídeo, a gente teve que ir para a universidade onde professores nos deram aula, a gente teve que comprar um computador do qual operários de fábricas de computadores ou fábricas automatizadas fizeram. Para ter a internet também foi algo que outras pessoas pensaram. Tudo foi feito por outras pessoas. Por, e- Ninguém alcança nada sozinho, nenhuma instituição alcança algum caminho sozinho. Então a cooperação é dada. na verdade, Agora, se você entende que essa cooperação é uma competição, você cria uma atomização entre os setores. Isso é realmente bom para a produção? Isso é produtivo de fato? então, uma coisa para exemplificar, o Marx coloca no Capital, no livro um sobre isso, que o capitalismo ele tornou o humano mais dependente do outro. Por exemplo, no sistema feudal existia o artesão ali, ele tinha todas as seus meios de produção, ele fazia tudo, vendia a mercadoria do jeito que ele queria, e ele era mais independente. Se a gente pensar hoje num trabalhador, ele depende muito mais dos outros do que no sistema feudal, do que nos sistemas anteriores. A gente tem uma dependência muito maior do outro, da produção do outro, mas mesmo assim a gente, por conta da própria alienação, né, a gente não consegue, a gente se estranha em tudo isso. Por exemplo, estou com uma garrafa aqui na mão, passou por milhares de pessoas, desde que extraiu o minério, até quem produziu, até quem trouxe para o nosso país, até passar no mercado, numa loja, eu ir lá comprar. Olha o tanto de coletividade precisou para essa mercadoria chegar a mim, né? Mas, por mais que a gente é cooperativo no sentido de produzir a mercadoria, a gente se torna estranho aquilo. A gente não consegue entender que aquilo foi produzido por milhares de pessoas. A gente tem uma visão muito ruim da realidade de que aquilo praticamente brotou, né? As pessoas não pensam, brotou aqui, está na loja, ninguém pensa no processo produtivo da cooperação até essa mercadoria chegar para a gente. Porque isso é mistificado justamente pelo nome mercadoria, o produto, né? Você Exatamente. mistifica todo. E aí a gente volta para o Feuerbach. O que é falar de um homem abstrato?
um homem sem história, do qual parte a essência da religião. Tem o livro do Feuerbach, a essência da religião, onde ele expõe essas ideias. Se trata justamente de falar que esse homem não tem um processo de criação. O que o Marx vai colocar e o que o Lukács vai carimbar com a sua ontologia do ser tem um processo e a origem desse processo é o trabalho. É a transformação da natureza por um animal que em algum momento foi menos reconhecido como ser humano do que agora e que foi se tornando esse ser humano. E não um sujeito em abstrato que já estava lá. Um exemplo desse sujeito abstrato, né, que transcende a produção e a cooperação é a lógica de que existe um CEO que criou determinado produto da cabeça dele, como o Elon Musk, por exemplo, ele que é esse sujeito abstrato, que ele criou tudo aquilo e a mercadoria como que foi criada? Ele brotou da mente dele? Como se ele fosse um engenheiro da Tesla, um engenheiro que avançou a tecnologia. E isso não é uma pessoa que avança a tecnologia, gente. Exato. E como ele se vende? Como o imperialismo se Assim como vende? não é uma pessoa que avança os limites intelectuais da humanidade. Não é uma pessoa. É um trabalho social. Exatamente. Por exemplo, o imperialismo norte-americano, ele vai vender que existe um empreendedor que ficou bilionário por conta do seu esforço e da sua capacidade de inteligência, ele vai vender isso para quê? Para reforçar a lógica que estamos tratando da alienação e do estranhamento da própria mercadoria. Quem os produziu, quais são os profissionais envolvidos, tudo isso é deixado de lado, é apagado pela propaganda, pela ideologia da mercadoria, e foi lá o Elon Musk que criou os foguetes, entendeu? Mas foi quem? Foi o Estado norte-americano, junto com a NASA. Foram essas pessoas, mas eles são apagados do processo de forma proposital. Para criar uma mercadoria vendível, para criar a imagem do CEO, a imagem de um gênio único, inigualável, e por ele ser um gênio único, inigualável, está justificado ele ter vantagens muito maiores do que a maioria da população mundial. E aí, voltando para a educação, como que você cria estudantes que compreendem que toda produção é coletiva, mas você vende para ela, na lógica empreendedora atual, de que se ele quiser ele se esforçar, ele vai conseguir por si próprio, né? É nessa lógica. Tem que ter o Elon Musk para os estudantes se inspirarem na lógica empreendedora, que é a lógica que a gente está vivendo no Brasil hoje, principalmente no Paraná. Então, é essa reforçando que os alunos não devem cooperar. Os alunos têm que competir para ver quem é o melhor, quem vai ser o que vai se sobressair. Mas isso não existe na realidade. Ninguém vai se sobressair sem a coletividade, né? É uma forma de alienar o estudante da própria produção intelectual que ele pode exercer ali na escola ou na própria universidade. Pois é, passando para o próximo tópico, né? Agora a gente tem aqui a filosofia e o trabalho. É aqui entra Gramsci na jogada, né? Com a afirmação de que a filosofia é o mais alto grau de elaboração e compreensão do homem, né? Ou seja, a partir desse insight, né, é defendido que a filosofia é uma especialidade que interessa a todos os homens, diferente de outras áreas. Aqui está colocada a entologia, que é o estudo de insetos, por exemplo, que não, que assim, não é interessar a todos os homens, não significa que todo mundo vai achar interessante, mas significa que, de certa forma, toca algo de essencial a todos os homens, que é, por exemplo, a questão de onde viemos, o que é certo e errado, o que é belo e o que é feio. Todas essas coisas são âmbitos, quando tratadas seriamente, da filosofia. Então, a filosofia trata da qualidade humana por excelência, né? A razão e o pensamento do ser humano, né? Então, o Gramsci, tem até esse livro aqui, cadê? Até ali, eu poderia mostrar, mas eu não vou mostrar, que é justamente a concepção dialética da história de Antônio Gramsci, onde ele vai afirmar isso categoricamente, que todos os homens são filósofos, né? Eles são filósofos porque eles elaboram o seu próprio pensamento, né? Todos nós aqui, você que está assistindo, nós que estamos fazendo esse programa, temos algo em comum,
que é o quê? A gente cria justificativas, a gente pensa como que a gente vai agir no nosso dia a dia, como que a gente vai, em última escala, como que a gente vai viabilizar a produção social, né? Mas a gente não pensa objetivamente nisso. Normalmente a gente acha que não está associado à produção das coisas em sociedade. Mas aí, como a gente leva a vida, né? Os coaches que vão ensinar como você ter motivação, tal, tudo isso é o quê? São formas de filosofar, de certa forma, num sentido mais baixo, assim, sobre a vida, sobre o que somos, para onde vamos e o que fazemos. Não tem como um ser humano fazer alguma coisa sem ele tentar justificar isso que ele está fazendo. Né? É isso que a gente chama de a consciência, né? Que a galera fica, tá com a consciência pesada, não sei o quê, porque fez algo que não devia. O que que é isso, no fato? É que a pessoa ainda não conseguiu resolver com ela mesma como justificar aquela ação que ela fez. Isso é um processo do pensamento racional, isso é um processo estudado pela filosofia de como explicar o mundo, não através dos mitos, como a gente vê lá na Grécia Antiga, dessa transição dos mitos à racionalidade, né? Mas através de uma explicação racional, uma explicação que seja entendível para todos, né? Universal, etc. Então, esse é o caminho da filosofia, por isso que ele diz que todos, de alguma forma, são filósofos, né? Só para complementar, o Gramsci também acredita que, por exemplo, quando ele vai falar de intelectual, ele não fala de intelectual da academia, de alguém que escreveu um livro, igual nessa perspectiva de que o filósofo é aquele lá que estudou um monte, que escreveu. Não, ele também acha que o intelectual, ele é o intelectual da vida cotidiana, principalmente do operariado. Pensa no intelectual orgânico do Gramsci, é nessa perspectiva do que é o filósofo. É naquela prática, né, na sua prática cotidiana do trabalho, você pode se tornar um intelectual orgânico dependendo da posição social que está dentro da divisão social do trabalho. Por exemplo, o gerente de uma loja, para o Gramsci, ele é um intelectual orgânico, porque ele está comandando um grupo de pessoas, ele está dirigindo um grupo de pessoas, ele está orientando um grupo de pessoas. Para ele, isso é um intelectual orgânico da própria divisão social do trabalho. Ele não pensa o intelectual como o acadêmico, né? Eu Sim. acho que é nessa perspectiva também que ele pensa filosofia, né? Sim, mas assim, é porque o Demerval vai colocar uma coisa, que é o que que é o clássico da filosofia, né? Eu acho que eu até coloquei aqui, deixa eu ver. Não, não coloquei, mas ele fala sobre o clássico da filosofia. O que que é o clássico da filosofia? O que que é por que que o Kant é o Kant? Né? Por que que, dentro disso que o Gramsci está falando, que todos são filósofos, por que que existe um que é esse realmente reconhecido como filósofo? Porque assim, até para quem quer fazer filosofia um dia, algo nesse sentido, e eu vejo gente muito, assim, igual a galera lá da direita, tipo o Guilherme Freire, que tem um mestrado em filosofia, se intitulando de filósofo, ou, enfim, outros aí. Você não sai da graduação de filosofia, ou do mestrado, ou de um doutorado de filosofia, ou mesmo que você seja um professor universitário de filosofia, isso não te torna um filósofo. O que que te torna um filósofo, para Demerval Saviani? Ter feito uma obra, ou seja, um trabalho de vida, que conseguiu concatenar nesse trabalho os principais paradigmas da sua época, que ainda não tinham sido olhados, né, ou pelo menos explicitados de forma clara. Porque esse é o ponto, né? Quando a gente explicita de forma. Por exemplo, Kant é o ápice da modernidade, do período moderno, do período pós-Revolução Francesa, do pensamento iluminista, né? Esse pensamento que norteia a modernidade e tem seus resquícios espalhados até hoje por aí. O que que isso quer dizer? Que ele é um paradigma, que ele se tornou paradigmático, porque ele conseguiu construir um trabalho que envolvesse o trabalho de todos, Exato. o trabalho de toda a humanidade até ali. Eu até brinquei quando eu dei uma aula sobre isso, que é o que que significa que todo mundo falou no ouvidinho do Kant, fala no ouvidinho do Platão lá, que o Platão também é um autor paradigmático para pegar, né, o Hegel, fala no ouvidinho desses autores o que cada um acha e eles pegam e faz uma mediação entre o que todo mundo acha e expõe? Não. Até porque as correntes a qual eles estão respondendo já são outros tipos de concatenações da sua época. Por exemplo, o Kant está respondendo ao empirismo e ao racionalismo, o racionalismo cartesiano e o empirismo huminiano.
que já eram o quê? Concatenação do conhecimento de uma época. Mas isso não se dá por todo mundo falando para essas pessoas e essas pessoas montando as correntes. Isso se dá justamente pelo trabalho que todo mundo está desenvolvendo. O trabalho social, cada um na sua posição, desde do mais baixo escalão até o gerente, até o CEO, digamos assim, cumprem um trabalho e esse trabalho faz a tecnologia avançar. E esse conjunto de relações torna possível a observação do filósofo e a reflexão do filósofo para desenvolver o seu trabalho. Puxando para a sociologia, por que a sociologia surgiu? Por quê? Por conta do surgimento de um novo sistema econômico. Então, é nessa perspectiva. Quem criou esse sistema econômico? A humanidade, né, como um todo, as suas forças políticas em disputa. A sociologia surge para quê? Para explicar um mundo que o humano está construindo, né? Não é por exemplo, quando o Comte pensa assim, temos que criar uma ciência da sociedade. Não é pensando na cabeça dele, é pensando, vamos analisar os processos históricos, políticos, culturais, ideológicos, para a gente conseguir, dentro de uma ciência, explicar tudo isso, né? Então, é um processo coletivo e de sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Porque o Kant, ele não ficou lá tendo uma voz divina, ele sentou e ficou décadas escrevendo, pesquisando, lendo, revisando, até chegar num produto final, né? O trabalho dele, né? Mas o trabalho dele é em relação ao trabalho de toda a humanidade até ali, dentro da área de estudo dele, né? Então, gente, aqui, bom, acho que a gente conseguiu avançar bastante aqui em algumas reflexões a respeito desse tema. É, Concluindo assim o que seria esse ser social, né, como uma totalidade genérica, uma que se manifesta na coletividade, esse é o ponto, né? Totalidade genérica. Então, de certa forma, uma categoria abstrata é colocada novamente, né, para falar sobre uma relação que se deriva desse trabalho, né? O trabalho como mediador das relações sociais. Digamos assim, sendo bem radical, como eu estou pensando agora é isso, tudo que você faz na sua vida, desde do cocô que você faz no banheiro, da pessoa que você se apaixona, do filho que você tem, tudo isso é envolto das relações de produção. Tudo isso está respondendo, está reagindo, bem ou mal, à centralidade, a uma centralidade. E qual é essa centralidade? É o espírito de Hegel? Não. A centralidade é o modo de produção, ou seja, como a sociedade organiza a produção e distribuição dos bens produzidos em uma sociedade. No fundo, tudo estaria ligado a isso. Isso seria o fator oculto das relações que a gente vive cotidianamente. Um exemplo seria o texto do Gramsci, que ele fala do americanismo e fordismo, né, o caderno 22. Ele vai falar que a família e o modo como as pessoas se comportam se baseiam no trabalho que eles estão exercendo. Então, o Fordismo, ele precisava de uma lógica familiar, de um comportamento, de um costume, de uma tradição, por exemplo, do combate ao alcoolismo, porque senão a pessoa não vai trabalhar no outro dia e não consegue produzir igual. Então, pensando que a vida dos operários, por exemplo, nos Estados Unidos, no início do Fordismo, foi radicalmente modificada para atender ao mercado fordista, a produção fordista, né? Seria um exemplo disso que o Guilherme trouxe. Então, para finalizar, acho que essa frase que é boa, o que faz o indivíduo biológico, o indivíduo biológico, você enquanto indivíduo biológico, o que faz de você um representante da humanidade, alguém que pode ser caracterizado como um humano, é a sua atividade vital, aquilo que você faz para sobreviver, característica da espécie, né? A sua função de sobrevivência. Ou seja, no nosso caso, o trabalho, a interação homem-natureza para a criação de novas coisas, novos produtos. Novas necessidades. E com isso novas necessidades também. Bom,
Falamos várias digressões aqui, como o título do vídeo sugere. Eu já estou satisfeito com essas reflexões que a gente conseguiu estabelecer hoje. Espero em breve voltar com um outro quadro também discutindo algumas músicas e obras de artes aí de alguns artistas que a gente acha interessante, que aí é outra coisa, é outro debate, mas enfim, também em breve acredito que a gente vai fazer algo a respeito da teoria da justiça de John Rawls, trabalhar um pouco o liberalismo ali, o paradigma do liberalismo da nossa época, porque de fundo é isso. O Sérgio Lessa, ele fala justamente sobre a escola não dá para falar nada, a gente falou um monte aqui, inclusive, sobre a escola, mas ele vai falar que dessa perspectiva, apesar desses inúmeros insights que a gente teve, esses insights estariam um pouco invalidados para o Sérgio Lessa. Por quê? Porque para ele a única coisa que a gente poderia dizer é que não haveria reprodução de uma geração para outra de conhecimento sobre o trabalho se não fosse a escola. Mas se você quer estudar exatamente as características da escola, você tem que estudar a história da escola, né? Você teria que estudar do período clássico, passando para o medievo, chegando à modernidade, como que se deu esse movimento, né? Isso sim seria fazer um estudo materialista, né? Não só acusar o trabalho como núcleo. Acusar o trabalho como núcleo é o início, digamos, da doutrina materialista. Então, nesse sentido também, é importante que a gente olhe para o paradigma liberal, que é o paradigma que rege a nossa estrutura jurídico-política atual. Sendo assim, é nela que está as questões que a gente tem que trabalhar, né? Tendo de pressuposto, claro, que o trabalho é um ponto central para a história humana, né? Ou seja, que a doutrina marxista ele tem um papel enquanto instrumento de análise, mas que a gente precisa analisar o que está de fato, né? Na história e enquanto pensamento paradigmático do seu tempo também, que no caso é o liberalismo, no nosso caso. Minhas considerações finais, trazendo esse último tópico do slide, né? Pensar que o aspecto central da educação deve ser o trabalho, ou seja, a capacidade de transformação, coloca o trabalho em outra perspectiva. Na sociedade atual, existe muito meme na internet ah, trabalhar 5 vezes por semana, 6 vezes por semana é terrível, né? Por exemplo, diminuir a escala 6 por 1. Essa lógica do trabalho, todo mundo quer se ver livre. Mas como que você vai se ver livre dessa lógica, desse tipo de trabalho? A partir do próprio trabalho, né? A gente não transforma as relações de trabalho sem modificar a educação e o próprio trabalho. Então, o trabalho não pode ser resumido ao trabalho assalariado, por exemplo, que a gente trabalha ali para receber um salário. Isso não é o trabalho, isso é uma instrumentalização do trabalho humano para exploração. Agora, a perspectiva que trouxemos até aqui é que o trabalho é a essência do ser humano, né? Faz parte da natureza humana. E com isso, a educação ela serve ao trabalho para o próprio desenvolvimento da sociedade. Perfeito, perfeito, pessoal. Então vamos finalizar por aqui. E um abraço aí para quem fica. Enfim, isso aqui é quase um podcast, então dá para ver, ouvir fazendo qualquer outra atividade. Sei lá, a gente ouve muito podcast para fazer faxina, coisa assim. Eu acho que é um momento interessante para colocar isso aqui, para ter alguns insights, algumas reflexões a respeito do mundo e das coisas, né? Mas é isso, muito obrigado.